Vamos lá, galera, rapidinho passar aqui o conteúdo dessa análise de hoje, bem puro suco do que a gente já tem visto, tá? Já cansei de falar para vocês que eu opero a partir de duas regiões, então, para você que não me conhece, eu sou o Joanes Forte, esse é o canal One Trader, no qual a gente está numa minissérie de fazer uma banca pequena, virar uma banca média e se tornar uma banca profissional de um trader profissional, sem mercado de sinais, sem robozinho, sem alavancagem, é totalmente orgânico. É um projeto de 60 dias, é um projeto no qual eu estou aqui para mostrar diariamente o lado bom, o lado ruim de ser um trader, de você poder lidar com diversas situações no mercado que te deixam puto, que te deixam extremamente estressado, mas que se você seguir a sua palavra você vai ter muita recompensa. Por exemplo, ontem eu tomei um loss, único exclusivamente por uma escolha que eu fiz e a região era correta, a região era, os filtros estavam corretos, mas a minha análise era para M5 e M15, eu optei por entrar por M15 e acabou respeitando só para M5. Natural, fiquei bravo como todo mundo, dá vontade de fazer um monte de coisa como todo mundo. O que eu fiz? Fechei o gráfico e fui viver minha vida. Fui digerir essa análise, revi novamente mais tarde com mais calma. Realmente era uma região correta para M5 e para M15. O mercado estava correto para os dois, a análise estava correta, os filtros estavam corretos. A minha tomada de decisão foi para M15 por um único motivo, que o mercado ele estava lateral e a vela de H1 estava lateral. E eu optei, opa, tem probabilidade dessa vela de M15 romper aqui essa região e mais M5, M15, desculpa, tem a probabilidade da vela de M5 romper a região, mas a possibilidade de M15 respeitar vai ser maior na minha cabeça. Minha análise foi essa. Fez justamente ao contrário, respeitou em M5 e acabou rompendo em M15 por conta de um tempo ser maior. Enfim, uma série de coisas que em breve vai estar no canal, a minissérie de M15. Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes você dá vontade de quebrar, vontade de recuperar, dá vontade de fazer alavancagem, mastigar, e aí você vai e quebra a sua banca por um momento que você passou ali, que você fez a análise correta, você acha que não é pra você isso, porque rompeu, todo mundo respeita, na sua vez rompe. Não, o mercado ele tá aí pra todo mundo, mas é por isso que a gente fala, e você vê em diversos canais, e aqui não vai ser diferente, que o gerenciamento é fundamental. O gerenciamento não é sobre a capacidade de quanto que você pode ganhar. O gerenciamento adequado é o quanto você está disposto a perder. Esse é o verdadeiro gerenciamento para você se tornar um trader profissional. Então grave essa frase. Não é sobre o quanto você pode ganhar, mas sim sobre o tamanho do que você pode perder. Sem risco, sem ganho, gente. Tudo tem risco na vida. Agora você escolhe o que você quer. Passar 3, 4 horas de frente ao gráfico analisando, pegando uma análise na região correta, cumprindo sua palavra, seguindo seu gerenciamento e tendo resultados, ou passar 10, 12 horas numa empresa e CLT para ver a vida do chefe e você viver talvez de uma maneira mais estável, talvez de uma maneira mais confortável, uma segurança de uma renda aí ativa. A escolha é sua. O que eu posso te dizer é que se você seguir esse passo a passo que eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês aqui no canal, mostrando dia a dia todas as tomadas de decisões, os acertos, os erros, para que vocês consigam ter uma qualidade de vida melhor, fiquem à vontade, embarque e venha comigo nessa. Galerinha, falei um monte aqui, mas não apareci porque meu celular está descarregando e eu não peguei meu carregador, tá? Então, como estou no escritório aqui, não peguei meu carregador, ficou sem câmera hoje, mas fica aí com esse vídeo da análise de hoje. Falei um pouquinho, vou comentar um pouquinho sobre o loss que eu tomei ontem de novo, mais detalhado, mas só para você entender. Aqui, basicamente, o mercado está em M15, tá? Então eu encontrei no mercado lateral em M15, no qual tinha esta primeira região, essa segunda região, só que nós tínhamos um suporte sendo criado aqui em cima. E aí o mercado ele começou a descer. O mercado ele começou a descer. O mercado ele começou a
os filtros que a gente opera. Começou. E aí eu poderia operar aqui. Poderia, se tivesse respeitado aqui em cima. Se essa região tivesse sido respeitada. Como rompeu essa região e encostou aqui embaixo, eu optei por não operar aqui, esperar o mercado tocar lá embaixo. E aí o mercado ele vai e ele toca aqui embaixo e eu faço a minha compra aqui, acreditando que o mercado faz isso. A minha vela ela acabou terminando bem próximo da região, mas o mercado é isso, o mercado, por isso que é importante você tentar pegar exatamente na região de suporte. Eu acabei pegando um pouquinho abaixo, então isso deu uma segurança um pouquinho a mais, mas mesmo quem pegou no suporte respeitou, a vela terminou assim, mas é uma região que estava extremamente interessante para operar retração e foi essa análise. Tinha aqui também uma micro tendência de baixa descendo, mostrando que o mercado estava em queda. Então essa é a região, essa foi a operação aqui, mostrando para você primeiro aqui desenhando, para a gente ir lá para o gráfico, mostrar lá no gráfico. Aqui está ela, então ó ela aqui, como que tá, o mercado ele vinha, aqui está o nosso suporte. Vou colocar de uma outra cor aqui para ver se a gente consegue se destacar esse suporte aqui, colocar de vermelhinho para ver, aqui está o nosso suporte, e aí ó, o mercado ele tem esse fundo muito bom. Aqui eu estou análise 100% M15, tá pessoal, ó. Daí depois ele fez esse suporte aqui em cima, ó. Aí ele vem e tem a segundo toque na região, bate aqui e aí ele começa, ó, as velas que eu desenhei, ó, desse ó, tanto de pavio. Ó a quantidade de pavio que ela deixa, tudo M15, ó. Pavio, ó, que eu falei que eu poderia operar se essa região aqui tivesse respeitado, é essa daqui, ó. Mas como essa região rompeu, eu optei por não operar nessa e operar na próxima, que foi a minha velinha. Deixa eu mostrar que foi exatamente essa vela aqui, ó. E ó como ela terminou próximo da região. Como eu falei, acabei pegando um pouquinho mais abaixo, mas se tivesse pegado aqui também estaria respeitando tranquilamente, tá bom? Puro suco. O que é importante fazer aqui nesse dia especificamente de hoje, era um dia muito chato, com algumas explosões acontecendo, um dia no qual muito planejamento sendo feito, muito replanejamento sendo feito, porque não estava chegando, não estava acontecendo. Eis que tinha feito análise nesses dois pares, os dois pares estão em M15, tá? Tinha feito o par em uma possível entrada aqui, exatamente aqui, e ao mesmo tempo estava analisando essa região aqui. Pasmem os senhores, o meu gerenciamento é fazer duas entradas desde que eu ganhe a primeira no dia, né? Até três entradas é o gerenciamento que eu faço, dependendo do que o mercado entrega. Confesso a vocês que eu vou operar mais um pouco ainda hoje. Agora vai dar meio-dia, falta 2 para meio-dia. Eu devo ficar mais ou menos até umas 2 horas, mas aparentemente eu não encontro mais nenhuma oportunidade, porque o mercado não está dos melhores hoje. Então provavelmente eu fico com mais uma operação só. Se eu operar mais alguma vez, se eu achar mais alguma oportunidade, vai estar lá no nosso Instagram, OniTrader. Inclusive, se você não nos segue, segue lá o Instagram OniTrader, e a gente posta lá diariamente todas as nossas operações. Por que que eu não entrei aqui então? Por que que eu não entrei aqui? Justamente porque tocou exatamente no mesmo horário que essa daqui. Então lembra que eu comentei ontem do meu loss que eu tomei, que a região era correta, tinha os filtros corretos, mas eu optei por entrar por M15 e eu poderia entrar para M5, é uma decisão, eu optei por entrar por M15 e acabei levando loss e M5 respeitou. Aqui é exatamente parecido. É uma tomada de decisão. Os dois gráficos estavam em M15. Por que que eu não entrei aqui e optei em entrar lá? Bateu exatamente o mesmo horário, tá, gente? De 11h25 para 11h30. Foi exatamente esse horário. Nos segundos finais estava batendo lá na região. Esse fundo aqui, esse suporte, estava bonito. É um suporte ok. Mas esse suporte aqui estava incrível. Olha esse suporte. Olha o tamanho dele. Aqui são todas velas de M15, olha o tanto de vela de M15 caindo e de repente baixa esse fundo e aí, deixa eu mudar aqui, olha o tanto que responde de vela verde.
Então, ele trabalha, olha como ele trabalha bem, está trabalhando bem. E aí quando veio, meus olhos começaram a brilhar para entrar justamente aqui. Enquanto ele não descia, eu estava fazendo análise de outros pares, então é importante que você esteja 100% atrelado no que não fique com distrações, não fique no WhatsApp, não fique vendo vídeo. Todas essas fases já passei, todas as vezes que eu passava por isso, distrações, por livre e espontânea ali, distração, eu acabava tomando a decisão errada, né? Até ontem mesmo é um aprendizado, porque no domingo eu postei lá nos stories, eu estava em um lugar reservado, ali estava num sítio, adorando um pouquinho o Senhor, cuidando um pouquinho da parte espiritual. E é um sítio muito especial para mim. Depois eu posso fazer um vídeo contando a história dele e o quão ele é importante na chegada aqui de conhecer esse mercado. Mas enfim, eu cheguei tarde, descansei pouco, meu filho acordou algumas vezes durante a noite. Então eu estava operando ontem, mas eu não estava 100% focado, entende? Então essa é a grande mensagem para você. Se você não está focado, não está bem, não opere. Ontem eu estava, encontrei a região certa, os filtros estavam certos, mas a tomada de decisão acabou sendo equivocada porque por um deslize eu optei escolhendo o M15. Não que o M15 estivesse errado, tá? Mas numa análise, como eu falei, depois analisando mais profundamente, mais tranquilamente, com mais calma, depois que a raiva passa, você olha que por estar lateral, a opção melhor seria M5. No caso está na lateral, então a probabilidade da vela se movimentar e respeitar seria M5. Mas, como eu estava cansado, ainda não tinha descansado 100%, eu acabei deixando esse deslize aí tomar conta e optei por M15, que não estava errado, mas a tomada de decisão me trouxe um loss ontem que fechei o dia, enfim, aquilo que eu falei, mercado, tomei o primeiro loss, eu fecho, não fico operando, fui descansar, cuidar do corpo para que hoje estivesse bem. E aí hoje olhei essas duas análises. Por que não entrei lá e por que eu não entrei aqui ao mesmo tempo? Se as duas tocou, porque eu não fiz duas entradas. Porque como falei, meu gerenciamento, aí eu reforço novamente, gerenciamento é o segredo do sucesso. Meu gerenciamento é que eu só opero a segunda, eu só tenho a segunda operação a partir do momento que eu ganho a primeira. Então, como as duas análises, as duas operações aconteceram exatamente nos mesmos segundos, diferença de segundos. Uma tocou, logo depois, 2, 3 segundos, a outra tocou. Então, praticamente no mesmo horário, eu tive que optar e escolher em uma das duas qual que eu entraria. Por que eu tomei a decisão de entrar nesse e não no outro, tá? Apesar do outro também estar poderosíssimo, muito bem enquadrado ali. Por conta desse fundo. Esse fundo aqui me brilhou os olhos pela quantidade de velas vermelhas. Aqui você está vendo o mercado em M15 e a quantidade de velas verdes respondendo. Olha como o mercado está respondendo forte. Bate e responde forte. Muitas velas, bastante pavio. Então, assim, aqui claramente me chamou mais atenção do que essa daqui, que também está incrível, tá? Mas esse fundo, ó a diferença desse fundo. Esse fundo já não tem tantas velas de respondendo aqui em cima. Olha, esse fundo não tem tantas velas aqui descendo, mas tem uma resposta muito interessante. Tem um incrível canal, o que torna acessível a operação, e veio tudo certinho dentro dos filtros também, fazendo aqui uma reversão de M15 e M5. Inclusive já deixei vídeo no canal se você não vê. Aqui uma reversão incrível de M15 mais M5 tocando aqui na confluência, criando a região e respondendo aqui em cima, também dando um win para quem entrou e parabéns. Então, essas foram as duas análises, explicado por que eu entrei lá e não entrei aqui, porque aconteceu exatamente no mesmo minuto. Se uma tivesse acontecido 5 minutos antes, com certeza eu teria entrado nas duas. Então, para você ver que a análise estava correta, o filtro estava correto, a região estava correta, e aí trouxe o nosso presentinho do dia aqui. Continuamos operando e que você venha estudar verdadeiramente, dedique um tempo para estudar isso, que você dedique torne isso uma profissão, né? Torne isso uma profissão sua, que não seja só um lazer, não seja um jogo. Isso aqui não é um jogo, não é sorte, é literalmente você estudar, entender que o mercado ele conversa com você, para que você venha tornar e ter uma qualidade de vida melhor, não só para você, mas para toda a sua família, tá bem? Fica com Deus, espero que tenham gostado desse vídeo. Segue as nossas redes sociais, tô montando a minissérie pra gente poder
aprender M15, né? Essa aqui foi uma operação 100% M15, análise M15, operação M15. Então, se você vai operar M15, você analisa M15. Se você vai operar M5, você analisa M5. Mas os tempos maiores são fundamentais e grandes confluências para que você tenha uma assertividade ainda maior nesse mercado. Mas isso fica assunto para um próximo vídeo que já está bem longo esse. Espero que você tenha entendido essa análise. Deixa nos comentários se você gostou. Se tiver alguma dúvida do porquê ou alguma dúvida do que a gente falou aqui, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo. E acompanha nossas redes sociais, que por lá eu posto todos os dias um videozinho das operações e de tudo que está acontecendo ao nosso redor que influencia no nosso gráfico. Fechou? Grande abraço.